Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024. E o mercado opera leve nesse começo de semana, que vai ter agenda bem agitada na temporada de resultados, além dos dados de inflação e PIB nos Estados Unidos e também na Europa, e o principal relatório de emprego americano, o payroll, que vai sair na sexta-feira. Lá na Ásia, o dia fechou positivo, com destaque para o Japão, que teve alta forte devido à queda do iene, depois que o governo saiu com menos cadeiras no parlamento japonês nas eleições que aconteceram nesse final de semana. Lá na China, o governo anunciou um novo instrumento de crédito para dar mais impulso para a economia do país, que vem com um ritmo mais fraco do que o esperado por lá. Na Europa, o viés era de alta no começo dessa sessão, com o mercado lá repercutindo os ataques de Israel contra o Irã, que foram menos agressivos e acabaram não atingindo instalações de petróleo do país. Porém, com isso, o preço do petróleo caiu bastante nesse final de semana, o que também está derrubando as ações do setor nas empresas europeias. Lá nos Estados Unidos, a semana passada fechou com as bolsas mistas. O Dow Jones acumulou uma queda de 2,68%, enquanto o S&P caiu 0,96% no acumulado da semana. Já o Nasdaq conseguiu fechar com alta leve de 0,16%. Com a agenda menos relevante na parte de indicadores, o cenário de um ciclo de cortes de juros menos intenso pelo Banco Central vem ficando mais provável. E isso vem ocorrendo em função tanto dos indicadores de atividade, que estão apontando para uma economia ainda mais resiliente lá nos Estados Unidos, como também por conta da corrida eleitoral, que vem mostrando que o candidato republicano Donald Trump vem ficando como favorito para vencer esse pleito, o que pode significar políticas mais protecionistas, o que tende a aumentar a pressão inflacionária por lá. Do lado corporativo, a temporada segue bastante forte, com mais de 75% das empresas que já reportaram os números do terceiro trimestre, surpreendendo positivamente nos lucros. Na última semana, o destaque ficou para a Tesla, que reportou um balanço bem acima do esperado nesse terceiro trimestre, o que acabou fazendo as ações da empresa subirem mais de 20% no dia seguinte da publicação. Para essa semana, a agenda vai ficar bem cheia, tanto na temporada de resultados como também na parte econômica. Na temporada, o destaque vai ficar para as gigantes de tecnologia, Alphabet, que é a dona do Google, Amazon, Microsoft, Meta e também para a Apple. Na parte econômica, os destaques aqui vão ficar para os relatórios de emprego, o payroll, que vai sair na sexta-feira. Além disso, também saem dados de inflação e PIB na quarta-feira dessa semana. Atualizando aqui as bolsas, o S&P Futuro está subindo 0,5%, Eurostock 600 está caindo 0,17%, lá em Londres o FTSE está caindo 0,30%. No Japão, o Nikkei hoje subiu mais de 2%, enquanto na China, o Xangai Composite subiu 0,68%. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,07% e os juros de 10 anos do mercado americano sobem 0,66% agora, com a taxa anualizada cotada a 4,26. O petróleo caindo bastante, o Brent está caindo mais de 5,5% agora, com o barril cotado aos $71,50. O petróleo segue com queda forte, depois que esses ataques de Israel contra o Irã foram menos agressivos e acabaram não focando nas instalações petrolíferas do país, porque acaba reduzindo o medo de uma queda na oferta da commodity. Enquanto isso, o minério de ferro subiu forte nessa madrugada lá em Dalian. Hoje o contrato mais negociado subiu mais de 2% e fechou na casa dos $109,90 a tonelada. Indo para o universo cripto, o Bitcoin acumula uma alta de mais de 2% nas últimas 24 horas, com o preço da principal criptomoeda agora na casa dos $68.500. E por aqui, o Ibovespa na semana passada acumulou queda de 0,46%, fechou com o índice na marca dos 129.893 pontos. Já o dólar acumulou uma alta de 0,3% na semana, com a moeda americana fechando aos R$ 5,71 na sexta-feira. Nos juros, a gente teve um alívio nessa última semana, depois que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que acredita que é um exagero do mercado essas quedas mais recentes para a Bolsa Brasileira e ele também enxerga o Brasil melhor do que a média. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o arcabouço fiscal ele precisa ser reforçado. Na parte de indicadores, o IPCA 15 de outubro, que saiu semana passada, veio acima do esperado, o que reforça um cenário de deterioração para a nossa inflação. Na nossa temporada de resultados, a Vale reportou um número bem melhor do que o esperado nesse terceiro trimestre, o que acabou fazendo as ações da empresa subirem mais de 3% na sexta-feira. A Uzi Minas também trouxe um número bastante forte no terceiro trimestre e também teve alta acumulada na semana de mais de 8%. Enquanto isso, do lado negativo, a Azul acabou fechando com uma queda de mais de 9% no acumulado da semana, depois que o banco Goldman Sachs reduziu o preço-alvo para os papéis da empresa. Para fechar, na agenda local dessa semana, o destaque vai ficar para os dados de emprego também. Vai sair CAGED na quarta-feira, junto com o IGPM da Fundação Getúlio Vargas no mesmo dia. Fora isso, quinta-feira sai a taxa de desemprego aqui, medida pela PNAD contínua, e na sexta-feira sai o relatório de produção industrial referente ao mês de setembro. Lá em Brasília, o mercado ainda deve acompanhar o pacote de redução de gastos do governo, que ficou de ser anunciado aí depois do segundo turno das eleições municipais, que foi nesse final de semana,
Enquanto na nossa temporada de resultados, nessa semana destaque para o Santander, que vai sair amanhã, VEG, que vai reportar o seu número na quarta-feira, e Bradesco, que reporta o balanço na quinta-feira. E depois do fechamento de hoje, a Petrobras também divulga o relatório trimestral de produção e vendas. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.